Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. Por que nós chamamos o sacerdote católico de padre? Se Jesus disse que não deveríamos chamar ninguém assim na terra? Essa pergunta se refere ao ensinamento de Jesus encontrado no Evangelho de São Mateus, que diz assim: E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Bem, para início de conversa, nós não somos protestantes, né? Graças Tem que deixar a isso Deus, claro. né? Nós não interpretamos a Bíblia ao pé da letra, mas se tomássemos esse trecho em sentido literal, teríamos de questionar por que, de fato, usamos o título padre, uma vez que Jesus parece proibi-lo, né? É bom lembrar que a palavra padre, né, para quem não sabe, é pai, né? Parece que ele proibiu, mas será que proibiu mesmo? Né? A gente tem que analisar. Primeiro, nós devemos recordar o contexto histórico dessa passagem. Jesus está respondendo à hipocrisia dos fariseus e doutores e líderes religiosos do judaísmo. Nosso Senhor os castiga por não darem bom exemplo, por inventarem fardos espirituais onerosos para outros, por meio de regras e regulamentos, né? Por serem arrogantes no exercício de seu ofício e por se promoverem, presta atenção, por se promoverem pela busca de posições de honra e sinais de respeito e pelo uso de símbolos ostentosos. Essencialmente, os escribas e os fariseus se esqueceram de que foram chamados a servir. Servir com humildade e espírito generoso ao Senhor e àqueles confiados ao seu cuidado. Sim, a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, né? Então, nesse contexto que Jesus falou essa frase, ele diz que ninguém na terra deve ser chamado pelo título de pai, né? Ou rabi, ou mestre. E quando isso implica arrogar-se uma autoridade que pertence somente a Deus. E a pessoa se esquece da responsabilidade que o título traz consigo, não é mesmo? Ninguém jamais deve arrogar-se os privilégios e o respeito que pertencem ao Pai Celestial, nem usurpá-los. Como disse Jesus, apenas o Pai Celestial é o verdadeiro Pai e somente o Messias é o verdadeiro Rabi, isso é, o mestre. De forma semelhante, então, Jesus disse: quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais que a mim não é digno de mim. São muitas as pessoas, não só religiosos, que se arrogam de títulos, não é verdade? Por exemplo, você sabia que doutor é só quem tem doutorado? Doutor é um título acadêmico e não um pronome de tratamento como é usado muitas vezes, né? Aqui no Brasil, todo advogado, todo médico e até psicólogo quer ser chamado de doutor quando tem apenas a faculdade, ou seja, a graduação. E às vezes uma especialização como pós-graduação. Não tem nem mestrado e já quer ser chamado de doutor. Eu trabalhei numa escola em que o diretor me chamava de mestre. Era mestre para cá, mestre para lá. Eu não sou mestre. Mestre é quem tem mestrado. Eu sou apenas um professor, pois tenho licenciatura e pós-graduação. E a gente percebe que Jesus está se referindo às pessoas que usam títulos por vaidade e também por arrogância. Do tipo, você sabe com quem está falando? Né? Daquele tipo assim. E não simplesmente ele está proibindo que nós chamemos nessa terra alguém de pai. Né? Logicamente que Jesus se referiu livremente ao seu Pai, né? O Pai Celestial como Pai, e nos ensinou a rezar o Pai Nosso por causa da autoridade do Pai Celestial e do respeito devido a Ele. Ademais, nosso Senhor mesmo usou o título de Pai para se referir a diversos personagens nas suas parábolas, né? Nas parábolas que ele contava. É verdade. Vamos recordar então. Na parábola do rico Epulão,
um homem clama das profundezas do inferno: Pai Abraão, compadece-te de mim. E o uso do título pai ocorre 3 vezes nessa parábola. Ora, podemos então perguntar, se Jesus proibiu o uso do título pai, por que ele mesmo instrui as pessoas com uma parábola em que os próprios personagens usam esse título? Isso seria uma contradição. E, na verdade, até seria uma confusão para os seus ouvintes. E Jesus não veio criar confusão, né? O mesmo vale para a parábola do filho pródigo. Ao voltar para casa, ele diz: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Ué, mas não é proibido chamar de pai? Pelo modo como nosso Senhor usou o título de pai em tantas lições, inclusive quando repetia o 4º mandamento, ele não teve a intenção de proibir que um pai fosse chamado de pai. Então não sejamos ridículos, né, gente? O que ele proibiu foi o uso indevido desse título. Tá aí. E Jesus diz que ninguém na terra deve ser chamado de pai quando isso implica arrogar-se uma autoridade que pertence só a Deus. Nós realmente usamos esses títulos em nossa linguagem ordinária, não é mesmo? Chamamos os professores, né, ou mestres aos que nos ensinam, né? Ensinam a nós e aos outros. Chamamos de pai ao nosso progenitor masculino e rabi aos líderes religiosos judeus, por exemplo. Aqueles que servem o Senhor e são representantes da sua autoridade, como professores, pais e particularmente os sacerdotes católicos, devem ter consciência para exercê-la com diligência, humildade e coragem, especialmente quando ela tem uma dimensão religiosa. Usá-la para a autoglorificação é pura hipocrisia. Jesus mesmo disse no final dessa passagem, né? Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então já vimos que o problema está no mau uso desse título, né? Usar por vaidade. E desde os tempos mais remotos de nossa igreja, temos usado o título de pai ou padre, que é a mesma coisa, né? Para designar líderes religiosos. Os bispos, que são os pastores das igrejas particulares e os mestres autênticos da fé, eram chamados de pai, pater. Consequentemente, São Pedro pode muito bem ter sido na sua época chamado de Padre Pedro, no sentido de pai espiritual daquele povo. A probabilidade de ele ter sido chamado assim vem reforçada por São Paulo, que se identifica também como pai espiritual. Ao escrever aos Coríntios, ele diz: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos muito amados. Com efeito, ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Por isso, vos conjuro a que sejais meus imitadores. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho muito amado e fiel no Senhor. E fica claro nesta passagem que São Paulo é chamado de pai espiritual de toda uma comunidade, imaginem só. E com isso não está, né, por assim dizer, desobedecendo de jeito nenhum, né, uma ordem de Jesus. Até mais ou menos no ano de 400, um bispo era chamado de pai, pater ou papa. Então, esse título começou depois do ano 400 a se restringir ao bispo de Roma, ou seja, o sucessor de São Pedro, que em português nós ainda usamos para chamar o Papa, né? Então cada vez que a gente chamasse o Papa, a gente estaria, né, pecando, digamos assim. Numa versão inicial de sua regra, São Bento atribuiu o título de pai aos guias espirituais, já que eram eles os guardiões das almas. Além do mais, a palavra abade, que significa o governante de uma comunidade monástica, deriva da palavra abá, que é um termo aramaico-hebraico para pai, no sentido bem familiar de papai, né? E mais tarde, na Idade Média, o termo pai ele foi usado para se referir aos frades mendicantes,
como os franciscanos e também os dominicanos, já que, por meio da sua pregação e das suas obras de caridade, eles cuidavam das necessidades espirituais e físicas de todos os filhos de Deus. Em tempos mais recentes, os chefes de comunidades religiosas masculinas, ou mesmo os que participam de concílios ecumênicos, como o próprio Vaticano II, recebem o título de pai, padre. Nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, tornou-se habitual chamar o sacerdote de pai, father ou padre. É verdade, né? E para um sacerdote católico, ao invés de a palavra padre, pai, ser usada com arrogância, né? Esse título os torna mais humildes. Como sacerdote, a palavra pai ou padre os faz lembrar que receberam uma grave responsabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o seu povo fiel, ser pai de um povo. Assim como um pai tem de nutrir, instruir, desafiar, corrigir, perdoar, escutar e apoiar seus filhos, um sacerdote também deve fazer tudo isso por seus filhos espirituais. E aqui eu gostaria de dizer também que de uns tempos para cá, algumas pessoas começaram a me chamar de pai, como também começaram a chamar a Maria Carolina de mãe. E no começo eu achava muito estranho ser chamado de pai por essas pessoas, né? E ficava pensando assim, não, eu não posso usar um título desse, porque esse título é um título que só funciona para os nossos sacerdotes, porque eles são grandes líderes espirituais e eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu sou um miserável, né? Mas quando uma pessoa olha para você com aquele carinho, né, que você é uma pessoa que está orientando espiritualmente, que você está realmente preocupado com a salvação da alma daquela pessoa, e ela se manifesta, ela vem até você te chamando de pai, te chamando de mãe, né, Carol? Ninguém está usando desse título com arrogância. Pelo contrário, nos faz sermos ainda mais humildes e percebemos a responsabilidade que Deus está nos dando sobre aquelas pessoas, né? A nós que não valemos nada, a nós que somos miseráveis, e Deus usa dos mais pobres, dos mais insignificantes, né? É verdade. E para poder fazer esse papel de paz, muitas vezes, nas comunidades, sim, né? Na vida das pessoas, né? E isso também vai revelar a fecundidade, né, do nosso sim, da nossa vocação. E do nosso apostolado. Exatamente, de forma geral, né? É. O próprio João Miguel, quando nós ainda namorávamos, né? Que um dia ele foi lá e perguntou para você, mamãe, posso chamar o Raiman, né, de pai? Aí você disse para ele assim, pergunta para ele. E ele veio, ele era pequenininho, eu acho que ele tinha 4 anos, 5 anos, né? Pequenininho, ele veio perguntar se ele podia me chamar de pai, né? E eu lembro que isso foi uma coisa muito emocionante para mim, naquele momento, né? Porque você percebe que aquela criança, né? Ela está olhando para você e está vendo em você a figura do pai, né? A figura daquele que nutre, que cuida, que protege, que ensina, que instrui, que dá um puxão de orelha, né? E tal. Você ser enxergado dessa forma como pai. Então, realmente, eu acredito assim que quando os nossos amigos protestantes vêm falar, vocês chamam o padre de pai, mas Jesus proibiu isso lá na Bíblia, né? É porque realmente não entenderam nada. Não entenderam absolutamente nada do que é ter uma paternidade espiritual. E o sacerdote deve, particularmente, atender às necessidades espirituais das pessoas confiadas ao seu cuidado, nutrindo-as com o Senhor por meio dos sacramentos. Ele deve pregar o Evangelho com fervor e convicção, em consonância com a Igreja, desafiando todos a seguirem o caminho da conversão, que leva à santidade. O padre deve corrigir todos os que erraram, mas com misericórdia e compaixão. Ele deve reconciliar os pecadores que se perderam, mas buscam uma forma de se aproximarem novamente de Deus, não é mesmo? Assim como o pai fez com o filho pródigo.
Um sacerdote deve escutar os seus filhos espirituais, sempre aconselhando e consolando-os, como um pai escuta o seu filho. E o sacerdote também deve ficar atento às necessidades físicas do seu rebanho. Comida, residência, vestuário e educação, por exemplo. Ainda que os sacerdotes sejam celibatários, as palavras de nosso Senhor aos apóstolos são verdadeiras. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Na verdade, o celibato permite que o sacerdote seja livre para ser um pai generoso para seus filhos espirituais. E todos nós devemos rezar por nossos sacerdotes, particularmente pelos que servem em nossa paróquia e também os recém-ordenados na nossa diocese, a fim de que, pela graça de Deus, todos eles possam lutar para cumprir a responsabilidade de serem pais. E o vídeo de hoje foi inspirado num texto de um sacerdote americano, o padre William Saunders. E agora você já sabe, você pode caprichar aqui no seu like, escrever um comentário para nós, dizendo o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre essa questão da paternidade espiritual, de chamar alguém de pai, né? Isso mesmo, aproveita e já compartilha também esse vídeo com mais pessoas, seus amigos, família, aí nos grupos de WhatsApp, né? E manda também para aquele seu amigo protestante, né? Importante, isso para ele parar de implicar com os católicos, porque nós chamamos os nossos sacerdotes de padres. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Isso mesmo, assim você não nos perde de vista, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com Padre Pio. Não perca!